Olá, gente! Estamos aqui de volta com mais um Casal Plantarum visita hoje novamente em Paris, visitando um dos jardins mais lindos de Paris, né? Aliás, eu gostaria de dizer que, apesar de nós termos já até então feito algumas visitas a Paris, sempre no inverno, nunca tínhamos visto nenhum jardim realmente. E eu realmente não tinha muito conhecimento do que eu poderia encontrar lá, porque a gente sabe que os maiores jardins, mais lindos jardins do mundo estão no mundo anglo-saxônico e escandinavo, não tanto no mundo latino, o neolatino. E foi uma grande surpresa, Paris, não imaginava que tinham grandes jardins, mas não são famosos como os da Holanda, da Inglaterra, etc. Foi realmente uma grande surpresa, muitos jardins, vários jardins, e principalmente esse que está dentro de um dos bois, dos bosques grandes, um dos 4 grandes bosques que estão em volta de Paris. Ele está escondido dentro do bosque. E tem uma história muito interessante sobre isso, a Vanessa vai explicar. Nós estamos falando do Jardin de Bagatelle. Ele fica dentro do Bois de Boulogne, em Paris, que, como o Harry falou, é um dos 4 grandes bosques que a gente tem ao redor de Paris, que serviam como área de caça para a monarquia, né? Então, esse Jardin de Bagatelle, ele tá no Bois de Boulogne, ele é no 16 arrondissement de Paris, e vocês podem visitar, é muito fácil de chegar lá também pelo metrô ou por ônibus, qualquer transporte público, né? A história do Jardin de Bagatelle é bem interessante. Em 1775, Maria Antonieta estava saindo de viagem e ela ia passar 2 meses fora. E ela fez uma aposta com o seu cunhado, o irmão do Luís XVI, chamado na época de Conde d'Artois, que mais tarde viria a ser o rei Carlos X da França. E ela fez uma aposta com ele, de que ele não iria conseguir construir um jardim bonito naquela área que ele tinha comprado antes dela terminar a viagem. E ele tinha comprado essa área dentro do Bois de Boulogne, era uma área horrorosa, largado, né? Tudo de qualquer jeito. Imagina, em 1700 e pouco, se alguém se preocupava com um jardim dentro de uma área de caça, né? Mas enfim, o Conde d'Artois comprou essa área e aí Maria Antonieta fez essa aposta com ele. E ela passou 64 dias viajando. E ela falou pra ele, eu vou sair de viagem, quando eu voltar, eu quero aqui nesse lugar um jardim digno de uma rainha. E ele aceitou a aposta. E quando ela chegou, o jardim estava lá. Ele conseguiu montar um jardim maravilhoso em 64 dias. Para isso, ele usou uma quantia considerável de dinheiro, é claro, e 900 pessoas trabalharam na construção desse jardim. E hoje ele é um jardim com uma característica romântica. Você anda por lá, é um jardim muito lindo. Assim, tudo exala romance, né? E foi muito bem estruturado. É um jardim onde você encontra cachoeiras, lagos, riachos, tem um chateau, um petit palais, tem como que chama? Coreto, aquelas construçõezinhas românticas da época. E por que esse nome? Jardin de Bagatelle? Porque assim, ela achava que por causa da aposta, né? E ela falou assim, isso daí não vai custar nada pra você, isso aí é uma bagatela. A gente usa essa palavra no português, né? Bagatela, ninharia, coisa de barata. Então, ele tem esse nome por causa disso, Jardin de Bagatelle, porque na cabeça da Maria Antonieta, isso não custou nada, custou uma ninharia. Então... Exatamente, mas é um jardim muito interessante porque o fato dele ser um jardim muito antigo, né, com mais de 250 anos, né, ele tem as maiores árvores que eu já vi na minha vida, inclusive principalmente em jardins, né? Então tem uma sequoia, por exemplo, que você chega debaixo assim e realmente você fica extasiado pelo tamanho e assim a maioria das árvores grandes que são ainda daquela época, são plantas bastante centenárias
Mas o mais incrível é realmente um jardim de rosas, um roseral que eu nunca vi igual. Eu visitei muitos roseral pelo mundo afora, mas esse realmente eu acho que ultrapassou todas as expectativas. Sim. Lógico que nós fomos no auge do florescimento, né? Mas era realmente significante por causa da diversidade de tipos de cultivares existentes lá. Esse roseral, por incrível que pareça, ele tem meio que uma característica de influência asiática, né? Então, as coleções de rosas estão muito bem implantadas nesse lugar e as rosas trepadeiras, elas estão crescendo em treliças, mas assim, muito bem construídas e muito bem conservadas até hoje. Então a gente vê lá plantas centenárias produzindo, crescendo, florescendo, é muito maravilhoso. Inclusive alguns túneis e roseiras também há lá, mas principalmente espaldas e treliças, né? Fantásticas, vale a pena ver, não só o Jardim de Rosas, mas também outras partes. O jardim é muito grande, eu nem sei se nós andamos em tudo, mas há lagos com ninféias, coração de ninféias, há uma horta interessante, que provavelmente era a horta da família real lá na época, né? E algumas construções antigas também lá, porque naquela época essa área era muito distante de Paris. Porque ela está nos 4 cantos, mas naquela época a comunicação era via cavalo, carroça, né? Considerando que eles moravam em Versailles e não em Paris nessa época, então era mais longe ainda. Mais longe ainda, exatamente. Mas é um jardim digno de se ver. Eu confesso que dos jardins de Paris, acredito que seja um dos mais bonitos. Porque eu também acho. São vários, nós nem sabíamos que existiam tantos jardins interessantes lá, mas é fantástico. É verdade, e é muito bonito. Além disso, também tem coleção de ninféias, de íris. Mas o mais surpreendente são realmente os bosques organizados como um jardim, realmente, né? Eles conseguiram realmente organizar, assim, você olha, o paisagismo é perfeito, né? Sim, sim. É uma coisa incrível. As vias de acesso, os caminhos, etc. E pensar que tudo isso foi feito no ano de 1775 e ele só foi transformado em jardim botânico pelo governo francês em 1905, depois que aconteceu a Revolução Francesa e toda aquela loucura que teve no governo francês, né, das mudanças no governo francês. Ele voltou novamente para as mãos do Conde d'Artois, que na época era o Charles, né, X, o rei Carlos X, voltou para as mãos dele de novo e aí ele conseguiu manter isso sob domínio do governo francês. E depois veio a se transformar em um jardim botânico. Então vale muito a pena, a gente recomenda a visita. Se forem para lá, não deixe de ver, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa viagem, curtam o nosso vídeo. Qualquer dúvida, escreve aí pra gente. Conta pra gente, você já foi a Paris? Sabia da existência desse jardim? Beleza? Até a próxima, gente. Um beijo pra vocês e a gente aguarda vocês no próximo vídeo.